Capítulo 5. O que mantém um líder fora do futuro preparado por Deus? Deus não está preso ao tempo, está acima dele. Absorver essa verdade, ainda que parcialmente, é essencial para começarmos a compreender a nossa relação com o futuro, especialmente com o futuro que Deus tem para nós. Não pretendo entrar na clássica discussão sobre soberania de Deus versus livre-arbítrio na construção do seu futuro. O ponto que desejo enfatizar é que Deus não vê o hoje como nós o vemos. Ele não se relaciona com o tempo da forma que esperamos. Esse é um conceito desafiador para nós, que vivemos dentro de uma linha temporal. Foi por isso que o salmista escreveu que, para Deus, um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sem sensibilidade à voz de Deus, corremos o risco de ver o futuro passar sem nós. O que devo dizer é que, quando não seguimos a voz de Deus, ficamos presos ao hoje, que em breve se tornará o ontem. Ficamos presos às nossas percepções, preferências, certezas e análise humanas, e deixamos de acessar o novo para o qual Deus está nos chamando. É possível termos acesso à tecnologia mais avançada, às informações completas, aos métodos mais eficazes de gestão e liderança, e ainda assim estarmos ancorados no passado. Sem a voz de Deus, não há visão real do futuro. Sem sensibilidade à voz de Deus, corremos o risco de ver o futuro passar sem nós. A grande pergunta, então, é: você consegue ouvir a voz de Deus? Consegue discernir o que ele está falando a respeito do seu futuro? Líderes raramente enfrentam escassez de informação. Vivemos uma era em que especialistas analisam dados, estatísticas, algoritmos e tendências com alta precisão. No mundo corporativo, consultorias buscam se antecipar para prever o próximo grande movimento. Mas, sem a orientação do Espírito de Deus, podemos estar cegos para o que realmente importa. Muitas pessoas se perguntam: será que estou ouvindo Deus? Um dos indicadores mais claros é: você está se movendo em direção ao futuro ou está cada vez mais preso ao passado? Aliás, esta resposta realmente importa para você? O presente tem uma força gravitacional poderosa. Se não formos intencionais em olhar para o futuro, seremos sugados pelas urgências do agora e perderemos a visão do que Deus está preparando para o amanhã. Quando se trata de futuro, há algo valioso e necessário: aprender a ouvir antes de ver. O extraordinário no ordinário. Como aprendemos a ouvir? Samuel aprendeu a ouvir de Deus ainda muito jovem. No templo, ele era apenas uma criança comum, aprendendo a servir sob a orientação do sacerdote Eli. Sua rotina era feita de tarefas simples: limpar, ajudar, organizar, obedecer. Tudo muito ordinário. E então, em uma noite aparentemente comum, algo extraordinário aconteceu. Uma voz chamou seu nome. Muitas pessoas se perguntam: será que estou ouvindo a voz de Deus? Um dos indicadores mais claros é: você está se movendo em direção ao futuro ou está cada vez mais preso ao passado? Samuel não reconheceu imediatamente a origem daquela voz. Dentro da lógica da rotina, era natural supor que era Eli quem o chamava. Afinal, a voz de Deus pode soar familiar. Quantas vezes esperamos que Deus fale de maneira sobrenatural, quando, na verdade, Ele está falando por meio de algo aparentemente comum? Não existia algo mais comum para aquele jovem aprendiz do que servir. E essa foi a chave para toda a sua jornada com Deus. Samuel aprendeu a ouvir porque estava pronto para servir.
Sua primeira resposta ao chamado foi correr até Eli, demonstrando um coração prestativo e disponível. Líderes que servem estão sempre mais perto de ouvir a Deus. Se você deseja realmente ouvir a Deus, pergunte-se: se ele me chamasse agora, eu estaria pronto para responder? Samuel aprendeu a ouvir porque estava pronto para servir. Líderes centrados em si mesmos, param de ouvir. Líderes centrados em si mesmo param de ouvir. A história mostra que os líderes mais bem preparados para o futuro são aqueles que desenvolvem a habilidade de ouvir. Curiosamente, porém, quanto mais poder, influência e reconhecimento alguém adquire, maior o risco de se tornar surdo à voz de Deus e das pessoas ao seu redor. Samuel exemplifica isso claramente. Ele não apenas ouviu a Deus, mas também ouviu a Eli, um sacerdote da geração anterior à sua. Sua trajetória ensina que ouvir diferentes gerações é essencial para ter uma visão clara do futuro. Esse foi um aprendizado que Samuel carregou por toda a vida. O problema começa quando líderes passam a acreditar que já sabem o suficiente, quando se tornam obcecados por autopreservação, status e controle. Consequentemente, perdem a capacidade de aprender. E um líder que para de aprender, inevitavelmente começa a perder o futuro. Líderes que servem estão sempre mais perto de ouvir a Deus. A história da igreja está repleta de exemplos assim. Movimentos e líderes que começam com um chamado legítimo, mas que com o tempo se tornam estátuas de um passado glorioso, incapazes de se adaptar a novos tempos. O mesmo acontece no mundo corporativo. Empresas como a Kodak, a Blockbuster e MySpace eram gigantes que dominavam o mercado, mas falharam em se reinventar, ignoraram o futuro e se tornaram irrelevantes. Mantenha isto em sua mente. Se você parar de ouvir e aprender, o futuro continuará, mas sem você. A voz de Deus é sobrenatural, mas ao mesmo tempo é incrivelmente natural. O problema é que esperamos algo espetacular, quando geralmente ele já está falando no ordinário. Conforme a análise de Lewis, em sua obra Cristianismo Puro e Simples, que explora a natureza espiritual do ser humano e sua relação com Deus, nós não somos criaturas terrenas que têm experiências espirituais. Nós somos criaturas espirituais tendo experiências terrenas. E quando compreendemos isso, passamos a perceber a presença de Deus em cada detalhe do cotidiano. Somos criaturas espirituais tendo experiências terrenas. Ao ouvir seu nome, Samuel pensou que Eli o estava chamando. Ser chamado por Eli era algo que acontecia todos os dias, várias vezes. Deus não se manifestou com trovões ou sinais no céu, mas com um chamado sutil, no meio da noite. Assim também é conosco. Ele fala por meio das escrituras, de conversas simples, de um livro, de um aprendizado inesperado ou de um sentimento inquietante. Deus continua falando. Você tem respondido? Um líder que para de aprender, inevitavelmente começa a perder o futuro. Comodismo emocional. É possível ter ouvido a Deus em um momento da vida e, com o tempo, deixar de ouvi-lo. Esse é o risco real, especialmente para líderes. Uma das principais razões para isso é o comodismo emocional. A voz de Deus é sobrenatural, mas ao mesmo tempo é incrivelmente natural. Se você lidera há algum tempo, sabe que a liderança envolve dores e frustrações. Alguns líderes, porém, não lidam bem com essas dores e, mesmo sem perceber, ficam presos ao passado, incapazes de avançar. A pergunta que Deus fez a Samuel também pode estar sendo feita a você. Até quando? No texto de
1 Samuel 16:1, lemos: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Samuel estava paralisado pela frustração. Ele havia investido em Saul, criado grandes expectativas, mas foi decepcionado, pois Saul falhou. E agora o profeta permanecia preso a algo que Deus já havia encerrado. Muitos líderes estavam exatamente assim, estão exatamente assim, presos a algo que já encerrou e ainda alimentando esperanças em um tempo que passou. Conhecemos igrejas, empresas e ministérios que insistem em modelos ultrapassados, vivendo das glórias de eventos antigos e agarrando-se a cargos, estruturas ou formas que já não têm mais propósito e relevância. Muitos líderes estão exatamente assim, presos a algo que já encerrou e ainda alimentando esperanças em um tempo que passou. Deus continua perguntando: até quando você ficará preso ao que a que eu já Vamos lá? Deus continua perguntando: até quando você ficará preso ao que eu já rejeitei? Essa é uma pergunta dura, mas necessária. Ela nos convida a confrontar o nosso próprio coração. Estamos apegados a algo que já perdeu o propósito? Estamos investindo energia em algo que Deus já pediu para abandonarmos? Sentir dor não é o problema é se acomodar nela. Quando Deus pergunta até quando, é porque Samuel estava lamentando há tempos demais. E quando a pergunta é especialmente sobre Saul, é porque o sofrimento do profeta era por motivos errados. Ouça essas mesmas perguntas hoje. Elas não têm o objetivo de acusar você, mas de levantar seus olhos. O assunto de Deus já não era o passado. Ele estava chamando Samuel para o futuro. Era hora de se libertar e avançar. Sentir dor não é o problema é se acomodar nela. Medo paralisador. O que impede a mudança? Quando Deus pediu a Samuel que fosse ungir um novo rei, a primeira reação do profeta foi o medo. Ele disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Esse sentimento não é estranho a nós, porque sempre que Deus nos chama para algo novo, o medo surge. O que que os outros vão pensar? Isso nunca foi feito antes. E se não der certo? E todo o meu trabalho até aqui? A boa notícia é que Deus nunca chama alguém sem dar uma direção. Note que ele instruiu Samuel a levar um novilho e a oferecer um sacrifício, ou seja, um chamado dado por Deus sempre é acompanhado por uma estratégia dada por ele. Toda missão divina carrega consigo um plano divino. Muitos líderes vivem paralisados pelo medo da crítica, do erro, da rejeição, e essa realidade se acentuou atualmente. A necessidade da validação pública tornou-se um dos maiores inimigos da inovação. Contudo, quem é validado pelo céu não se contenta com os aplausos da terra. Se você deseja liderar para o futuro, precisa estar disposto a correr riscos, mas também a agir com sabedoria, seguindo a estratégia de Deus. Seria um erro grave se Samuel simplesmente ignorasse o perigo representado por Saul, em sua ira e loucura, e fosse até Jessé de qualquer jeito. Seria imprudência, mas Deus deu a ele um plano: ir até a cidade com pretexto de oferecer um sacrifício. Isso é sabedoria em ação. Esse princípio também se aplica, por exemplo, a situações em que um líder assume uma posição nova, sucedendo a um líder anterior. Mudar tudo abruptamente pode levá-lo a perder pessoas e a equipe, e até mesmo desonrar o antigo líder, desperdiçando o legado que recebeu. Por outro lado, manter tudo como está, sem trazer nada novo, pode impedir o avanço.
Por isso, precisamos da estratégia de Deus, porque ela une sabedoria e inovação. Um chamado dado por Deus sempre é acompanhado por uma estratégia dada por Ele. Que estratégia você tem recebido? Deus sempre mostra caminhos de sabedoria para aqueles que ousam inovar em parceria com Ele. Idolatria à performance e à perfeição. Ninguém em sã consciência escolheria por vontade própria um rei que não apresentasse nenhuma característica evidente de liderança. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele não estava neutro nem chegou sem um pano de fundo do que esperaria para um novo monarca. Ao contrário, ele já carregava consigo uma ideia do que considerava ser o perfil ideal: alto, imponente, carismático. Afinal, Saul era o seu referencial e possuía todas essas qualidades, mas falhou miseravelmente. Apesar disso, Samuel quase cometeu o erro se escolher com base no mesmo padrão. Foi necessário que Deus intervisse e falasse diretamente a seu coração. Quem é validado pelo céu não se contenta com aplausos da terra. A idolatria, a performance e a perfeição pode nos cegar para o futuro que Deus tem para nós. Quantas vezes nos deixamos levar por padrões ultrapassados de sucesso? Será que já nos ocorreu que o que funcionou no passado pode não ser o que Deus quer para o futuro? Liderar algo novo sempre demanda enfrentar resistências, mas é necessário lembrar que quem se apega ao que foi, inevitavelmente se desconecta do que ainda pode ser. Líderes visionários compreendem que inovação exige coragem para começar, disposição para errar e perseverança para ajustar o caminho. Sem esse processo, não há transformação. A idolatria, a performance e a perfeição podem nos cegar para o futuro que Deus tem para nós. Samuel escolheu ouvir a Deus. Ele abandonou os critérios pessoais e se posicionou para ungir alguém completamente inesperado, alguém que sequer havia sido considerado digno de estar na sala. Samuel não se deixou dominar pelo desejo de autopreservação. Não tentou manter a própria segurança nem proteger sua reputação. E cumpriu com fidelidade a estratégia recebida do Senhor. Ele arriscou tudo, obedeceu a Deus e cumpriu o encargo com a estratégia que recebeu dele. Samuel não permitiu que o caos ao seu redor o mantivesse paralisado. Ele ousou crer que o novo ainda era possível, mesmo quando tudo parecia perdido. Samuel não se deixou dominar pelo desejo de autopreservação. Não tentou manter a própria segurança nem proteger sua reputação e cumpriu com fidelidade a estratégia recebida do Senhor. Se deseja ter um lugar relevante no futuro, precisa aprender a ouvir a Deus e, acima de tudo, obedecer à sua voz. O pior lugar para se viver é no passado. E o melhor é onde Deus já está falando. Líder do futuro, mapa de navegação. Existe algo que nesse momento prende você no passado? Insensibilidade à voz de Deus, orgulho e vaidade, comodismo emocional, medo paralisador, idolatria à performance e à perfeição.